Muito boa noite, minha amiga. Boa noite, queridos. Olha, que eu já estou ouvindo, eu peguei o bonde, estou ouvindo de outra live com os nossos amigos da arte e experiências espirituais. E aí foi É, interessante que eu falei, estou indo ali no Rubens. Aí eles, tá em casa, tá saindo de uma sala, entrando em outra. E foi ótimo, porque eu peguei aqui justamente o finalzinho da fala de Elahá. E, nossa, e ecoou tão forte, porque Elahá, ele tem um jeito muito natural, sincero de falar, né? E sempre me toca. Eu já falei isso para ele e sempre repito. Eu sinto verdade toda vez que eu o vejo falando, não é da boca para fora. Ele sente exatamente o que ele está falando, né? E vir aqui escutar sobre a frasezinha que eu adoro de Francisco de Assis, está certíssimo, né? Se necessário, use palavras. Foi muito bom, viu? Estava precisando desse negócio da leveza também, que a gente está aqui na correria, lá, e Rubens, com o lançamento do filme, mas é preciso esse respirar, né? A gente sabe que tem que trabalhar e confiar que a gente vai realmente poder fazer, dar o nosso máximo, mas somos apenas instrumentos. Mas vamos com leveza que tudo acontece da forma melhor possível. Boa noite, meninos. Boa noite. Alegria estarmos aqui juntos. Ô, Mayara, a Mayara está na comunicação da FEB há muito tempo, mas agora, de um tempo para cá, ela já assumiu uma alta responsabilidade. Se brincar, acho que você tem a mesma idade de FEB de Rádio Fraternidade. A gente está com 17 anos de rádio, indo para E 18. 20 anos na Aí FEB. tá mais tempo que tudo. Só que agora ela tá numa parte muito bacana, que foi criada aqui a FEB Cinema, né? Fala pra gente rapidamente o que é essa FEB Cinema e depois a gente vai entrar e vai falar um pouquinho dos projetos. Pronto. A FEB Cinema, são 20 anos, realmente, Rubens. Entrei em 2005 na FEB, né? Vai fazer 21 já. E a gente tem desenvolvido, né, todo esse trabalho junto à comunicação, e há 4 anos a gente iniciou os trabalhos também na coordenação da FEB Cinema, né, que é com o intuito da gente realmente estruturar melhor o setor, estruturar melhor, é um convite também a novos parceiros, né, mas que a gente possa aí também fazer um trabalho proativo, um trabalho ativo, de sair, de conversar, de fazer prospecções, né, conversar com potenciais e bem receber aqueles que desejam adaptar os mais de 800 títulos da FEB ou que, né, estejam em outras obras que a gente possa aí auxiliar de alguma forma, que tenham temáticas e valores ligados, né, ao espiritismo. Então, esse trabalho de 4 anos já tem rendido muitos bons filmes, né? A gente tem aí, Nosso Lar 3 já está em primeira versão já fechadinha, previsão para janeiro, né, de 2027, temos Emmanuel também, já em pós-edição, temos Mensagem do Pequeno Morto, A Grande Viagem, os Filhos do Grande Rei, esses todos envolvidos, temos aí perspectivas seríssimas para a biografia de Ivone, né? Então a gente está num trabalho bem sério. Voltei também, gente, traremos aí Irmão Jacó, Frederico Figner, né? Contando por que não, e é um livro aqui que eu sempre falo, e eu falo assim, com o intuito realmente de que alguém capte essa ideia para transformar em filme, que é a Ana Prado, porque eu comecei a falar de Figner e lembrei de Ana, né, que tem histórias ali cruzadas, né? Figner que foi para o Pará encontrar Ana Prado, médium de materialização, que ali conseguiu, gente, Raquel Figner se apresentar ali ao pai. A mão de Raquel materializada em parafina está na sede histórica, né, do Rio, da FEB no Rio. Então, veja a quantidade de histórias que se cruzam, histórias tão lindas, né, histórias de amor, que a gente possa ali realmente nas telas, né, nas variadas telas, possa ali identificar, né, se sensibilizar. Então é isso, a arte ela nos permite, né, esse olhar poético sobre a vida, sobre o mundo, e que a gente possa levar um pouquinho, né, de conhecimento, de reflexões, de suspiros, de ombro amigo, de consolos, né, para valorizar, inclusive, nossa vida, nossa existência,
Mas Sexo e Destino, que é o nosso próximo lançamento, vem também com esse intuito, né? São temas densos, mas necessários, atuais, e que a gente possa aí realmente trabalhar muito essa questão, não apenas nos centros espíritas, mas muito além dos muros dos centros espíritas, né? Que a gente possa aí realmente trazer reflexões, né, Rubens, necessárias. A gente precisa debater certos temas sem medo, né, porque tem muita gente sofrendo sozinha, sem poder falar, sem poder ser ouvida. Então, que pelo menos se reflita ali na tela um pouquinho dessa possibilidade da pessoa tirar um peso dos seus ombros, né, pelo menos por um instante. Né? O que eu sempre falo, a arte não salva vidas, mas ela salva um instante. Então, se a gente puder, de fato, ali ecoar, né, para alguém que está em sofrimento, um bom pensamento, né, o mesmo aos desencarnados, e a gente tem histórias variadas já desde o início da FEB Cinema, né, de como os desencarnados também estão ali atentos, visitando exposições, salas de cinema, né, então a gente está muito feliz, Rubens, ao longo desses anos, né, poder trabalhar com afinco, com muita seriedade, com muita responsabilidade, dentro deste material maravilhoso que a espiritualidade nos deixou, né? Mas é isso, acordar todos os dias com muita gratidão, né, por este trabalho. Sexo e Destino estreia dia 21 de maio, é isso? Isso, menos de 3 semanas, isso é impressionante, como o tempo passa rápido, porque eu me recordo que há 2 meses a gente falou, não, gente, não está tão perto assim, não. Olha só, gente, menos de 3 semanas, e era o que a gente falava aqui com Tereza, né, na outra live, da nossa responsabilidade, nós que tanto ansiamos por tantos outros títulos, ou por filmes mais tempo em cartaz, que a gente realmente possa ir, né, ir aos cinemas de fato, mostrar que nós somos um público que consome materiais com bons valores, materiais positivos, né, mostrar isso realmente para os próprios exibidores, distribuidores e desdobrar em tantos outros títulos, né? Este é o nosso intuito. Ela quer fazer uma pergunta para Maiara? Senão eu fico fazendo pergunta aqui. Vamos fazer um pinga-fogo com ela, vamos? Eu queria saber sobre Emmanuel, se tem alguma coisa de Emmanuel. Ah, menino, olha só. Emmanuel, nós temos já gravamos tudo. Rio de Janeiro, os estúdios lá, Casa Blanca, no Rio, em Roma, né? Algumas cenas também. Também em Roma. E olhe, Elahá, e eu posso dizer, eu não sou muito de comparar, porque eu acho que cada título é de uma preciosidade, cada roteiro é de uma dedicação, mas de tantos roteiros que a gente já leu, um que de fato, assim, puxa vida, foi Emmanuel. Ele me tocou de uma forma, porque são 6 existências, repare, né? É um desafio enorme. E o contexto, né? A gente realmente é muito guiado, mas assim, não com aquele olhar de telespectador. Ele está contando. Baseado em há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, mais material complementar também. A gente vai até Manuel da Nóbrega. Então, a gente está aí com um bom desafio nas mãos, né? Porque é muito material para se contar em menos de 2h30. Imagina. Eu contei 6. Viu? Públio Lentulus Sura, Públio Cornélios Lentulus, Nestório, Basílio, Frei Damiano e Padre Manuel da Nóbrega. Perfeito. É lindo demais. Mas é justamente isso. Então, nós traremos aí um grande elenco, né, contando um pouquinho, né? Porque, na minha concepção, tinha que ser uma série. Porque, gente, é muita coisa para ser contada e cada existência é de uma beleza tão grande, uma profundidade tão grande, mas dentro das 2h30, né, a gente realmente busca aí contar o melhor possível, fazer o melhor conteúdo possível, mas que a gente traga aí a riqueza, né, do que foi esse passo a passo de Emmanuel, e não somente como telespectadores. Achei interessante na questão do roteiro, foi a gente estar ali no passo a passo,
Não é a gente vendo, é a gente andando do lado dele, né? Então, isso eu achei muito bonito. Fiquei muito tocada com o roteiro, fiquei mais tocada ainda ao acompanhar os bastidores, né? De uma riqueza, de uma seriedade de todos os envolvidos. Tudo tão bonito, tão sério, tão cuidadoso, tão zeloso, né? Todo mundo ali ciente do seu papel, né? Não é só jogar um filme na tela, não. A gente está ali contando realmente um pouco da história de um exemplo para todos nós, né? Daquele que conviveu com Cristo, gente. Olha que responsabilidade, né? A gente poder realmente vivenciar um pouco disso, mesmo que nas telas, mas se aproximar dessa história tão bonita. E é isso que vem, mano. Perspectiva para 2027. Olha, a Cris Assis pergunta aqui se o Paulo Estevão vai às 22h08. Olha, Estou dando voz a ela, porque ela botou aqui, né? Foi a Cris, né? Tá bom. Olha, Cris, depende de você. É isso que eu ia te perguntar, sabe, Mayara? Porque todo mundo está querendo ver o filme, todo mundo está querendo que essas obras possam estar na tela, mas tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que é isso que você vai falar para todos nós, porque se não tiver essa coparticipação, não sai, mas conta pra gente aí. Exato, a gente sempre fala, tanto na comunicação quanto no cinema, o público é um membro cativo, né? Porque se a gente não tiver realmente essa adesão, nós não conseguiremos chegar em Paulo Estevão, nós não conseguiremos chegar em Renúncia, que são títulos tão pedidos. A gente precisa, por meio, duas questões. Primeiro, muita gente falando que não vai aos cinemas porque vai deixar para ver no streaming. Sexo e Destino não tem perspectiva ainda de ir para os streamings, gente. E para chegar no streaming, ele precisa performar bem no cinema. E isso tudo depende do público. Então, todos que estão... A Cris, que está pedindo Paulo Estevão, espero vê-la, Cris. E você, inclusive, marca a página Sexo, Destino e FEB Oficial para a gente ver que você foi lá, porque você está desejando também Paulo Estevão. Todos se marquem, porque quando um filme com a temática espiritualista performa bem, os exibidores, os distribuidores verificam que, opa, o público realmente está interessado nesta temática. Vamos desdobrar em outros tantos títulos. Então, a possibilidade da gente conseguir chegar em Paulo Estevão depende também deste passo em Sexo e Destino, depende do passo em Nosso Lar 3, depende do passo em Emmanuel. Então, todas as produções que nós traremos aí, realmente dependem do público para serem bem-sucedidas e a gente poder desdobrar em outros tantos temas bonitos, tocantes a todos, né? Então, Cris, marque a página, dia 21 de maio, você estará lá no cinema, eu sei disso, e vai marcar a página do Sexo e Destino, e aí continuaremos trabalhando com afinco, para que a gente possa ter outros tantos títulos, certamente. Você quer perguntar mais alguma coisa, Jorge? E é interessante isso que você colocou, Mayara, e aí entra a nossa participação como multiplicadores. Sabe a casa espírita que você frequenta? É falar e divulgar lá também. Porque, gente, nós queremos tanto que a comunicação, que essa mensagem espírita possa chegar aos corações, mas a gente precisa fazer a nossa contrapartida. Por exemplo, ir no cinema, como a Mayara falou, é fundamental. A gente precisa mostrar, porque são empresas, é comercial. Então, eles vivem de lucro. Se nós não formos lá ao cinema, se nós dermos bilheteria, por exemplo, é o que a Mayara acabou de falar, opa, tem um público interessado nesse tipo de filme, então vamos produzir filmes voltados para esse tipo de público. Então veja como é importante a gente também fazer a nossa participação. Então se você lota, principalmente na primeira semana, gente, se você lota o cinema, o que o exibidor vai falar? Opa, vamos ficar mais uma semana. Aí lota de novo. Aí imagina a gente ter todos os livros do André Luiz aí virando filme. Você tendo as obras da Dona Ivone, os romances de Emmanuel. Então, só que para que isso aconteça, a gente precisa assistir. Só que claro que a gente está vivendo um problema, né? Todo mundo quer ficar sentado em casa assistindo pelo streaming, né? Mas como a Mayara falou pra gente aqui, nem sempre, não tem nada fechado.
Não, gente, não é a mesma coisa assistir sentado no sofá do que ir no cinema. Isso, perfeito. Ó, o Elahá já levantou o dedinho. Fala, João. Eu queria que a gente fizesse um pacto aqui. Não adianta a gente ter essa iniciativa individual de irmos ao cinema. Nós temos que ter uma iniciativa institucional do tipo: nosso grupo de ERD vai quando? Nosso grupo de atendimento espiritual vai quando? Nossa casa espírita como um todo vai quando? Para a gente ir em grupo, para a gente ir em massa, a gente ir participar e depois discutir isso na casa, debater, sabe? Perfeito. Anotar, fazer disso uma parada. O estudo desta semana é o filme. Uhum. Inclusive, né, Mayara? Pegando um gancho, Sex Destino tem uma promoção que está sendo feita aí para grupos, não tem? Então, por exemplo, o pessoal que está nos acompanhando, fala um pouquinho para a gente. E quem está acompanhando pode, de repente, no grupo ali da Casa Espírita, poder ter, inclusive, um desconto, né? Fala para a gente. Exatamente, olha, é só entrar na página oficial dos @Sexo e Destino, que ali tem todas as orientações para a gente está criando, aliás, nós criamos uma pessoa, não criamos a pessoa, nós criamos amor pela pessoa, mas eu digo a figura que ela faz essa ponte entre os interessados e os exibidores, no caso, os cinemas. Essa pessoa, ela fica responsável por atender todo mundo que deseja criar valores promocionais junto ao exibidor, daquele cinema específico. Olha que oportunidade, gente. Eu fico pensando, olha que convite bacana. A gente está convidando as pessoas para irem aos cinemas, uma experiência de áudio, de som, de vida, né? E ainda preços promocionais e para sair de lá com reflexões, né? Com materiais de estudo, como disse Elahá. Eu adoraria um convite desses, né? Eu me convido e convido a todos para que possamos realmente estar lá, né? Então, esse trabalho, Rubens, também foi que a gente pensou uma forma de facilitar ainda mais para que o movimento possa estar, né, em peso ali, se nutrindo realmente, né, de valores, de conceitos, de entretenimento também, porque é um material muito rico, muito bem produzido, e que a gente possa dali extrair tantas lições, tanto aprendizado. Mas temos também, sim, essas promoções para grupos, temos as possibilidades de contatos mais fáceis, né? Estamos entrando em contato com cada uma das federativas para ouvi-los, antes de tudo, né? Porque às vezes a gente também cria um monte de materiais de promoção, mas não é o que a federativa anseia. Então, nós resolvemos fazer o contrário, ouvir todas, e está sendo tão bonito, sabe? De tantas descobertas, ela já levantou o dedinho. Não, pode terminar. Não, mas é justamente isso. Eu estava até refletindo agora há pouco, né? Não é apenas o lançar de um filme, mas todo o caminho de construir realmente essa caravana do movimento para que a gente possa realmente culminar no dia 21 e outros tantos dias, né? Daqui em diante. Mas esse caminhar de verificar essa possibilidade de alcance da divulgação doutrinária por tantas ferramentas, por tantos meios, é tão bonito que a gente consegue se unir mais, né? E até se ver mais em tempos de virtualidade, a gente realmente poder ali, imagina, juntar nosso grupinho e ir para o cinema juntos, e ali debater, e ali fazer daquilo uma experiência de estudo, de vivência, é muito gratificante. Desculpa, Elahá, pode falar. É que eu me empolgo, gente, eu me empolgo. Vamos dizer que na minha instituição, somente metade do grupo tem condição de pagar o ingresso. Outra metade não tem condição, não tem dinheiro. O que a gente faz? Nós fazemos uma promoção. Mas aí eu vou ter interesse pessoal, porque nós vamos vender feijoada para eu ir no cinema. Não é uma coisa assim esquisita, porque tem interesse pessoal no fundo, não. O interesse é botar a sua cabeça dentro do cinema lá para que as pessoas contem. Então, há um interesse do movimento espírita que você vá. Perfeito. Então, é importante que a gente vá. Então, o que a gente faz tanta promoção para pintar uma parede, para levantar um telhado, para fazer uma salinha a mais para evangelização.
Não precisa muito dinheiro para que a instituição cubra as necessidades daqueles que não podem pagar. Se for 1 ou 2, o próprio grupo cotiza ali dentro e VAP, resolve o problema. Se for muita gente, a gente faz essa atividade, está muito em cima para fazer a promoção, mas a gente faz uma promoção e repõe o dinheiro que foi usado. Uma promoção simples, gente. Uma promoção simples. Vamos fazer um chá, vamos fazer uma pizza, a gente vai fazer um sei lá o quê, e vamos tirar dessa pizza tantos reais para cobrir as despesas do cinema, para que todo mundo vá. É importante que o movimento espírita vá. Não é interesse pessoal, porque o movimento espírita vai ter um benefício muito maior de ver as cabecinhas tudo dentro do cinema, não é? Excelente. É isso mesmo. Aqui, inclusive, Elahá, tivemos um evento esse final de semana, que foi voltado à juventude, inclusive, que eram vendas de camisetas dentro do evento para custear para os assistidos, os jovens assistidos de Santo Antônio do Descoberto, né? Então, todo mundo acha ali a sua forma, né, de acordo com o seu regionalismo, de acordo com os seus objetivos, mas é possível. O que é importante é a gente realmente verificar o potencial que nós temos nas mãos, gente, para poder multiplicar mensagens tão bonitas e, sobretudo, ocupar o espaço de forma positiva. Né? A gente sempre fala isso. Nós temos vários conteúdos distintos, muitos que a gente critica, inclusive, mas nós temos a possibilidade de ocupar. Estamos tendo essa possibilidade, mas depende de todos nós. Né? E então, gente, dia 21 de maio, por favor, não esqueçam. Primeiro final de semana, como disse o Rubens, é fundamental, porque ele é um termômetro para que a gente possa aí prolongar por outras semanas, inclusive colocar em outros cinemas, e aqui também, Rubens, vale um parêntese, por meio também do @Sexo e Destino, a pessoa entrando em contato, não vai passar o filme na minha cidade. Nós também temos essa possibilidade de entrar em contato com o exibidor, fazer ali uma boa pressão no sentido de, olha, nós temos público, portanto, vamos colocar o filme em cartaz. Então, todos que estão nos perguntando nas redes sociais, não vai passar na minha cidade. Só mandar uma mensagem para @Sexo e Destino, que nós podemos auxiliá-los a colocar o filme em cartaz na sua cidade, tá bem? Então, assim, todas as formas possíveis para que a gente possa levá-los ao cinema e trabalharemos para isso. Pode falar. Para mim, que sou ignorante, esse @Sexo e Destino é o quê? É do Instagram? É a página do Instagram, é a página oficial do filme, né? O @ é o enderecinho. Para mim, @ é e-mail. Então, é o enderecinho. Então, a pessoa colocando instagram.com/Sexo e Destino, ela vai na página oficial do filme. E ali temos todas as informações, uma equipe muito dedicada, 24 horas praticamente, né, para que a gente possa atendê-los mesmo. Olha, tem 3 semanas aí, teremos pré-estreias ainda, cabines de imprensa, teremos o elenco cada vez, né, mais próximo. Totia Meirelles, gente, Tato Gabos Mendes, Bruno Gissoni, Letícia Augustino, nós temos um elenco muito bom. A gente estava na outra live, estava lá já Edson Bahia botando coraçõezinhos. Eu falei, gente, realmente só a arte para proporcionar André Luiz subindo coraçõezinhos numa live, né? Porque ele é o intérprete de André Luiz, né? Você vê olha que variedade de ações. Pois é, então assim, a gente... Quem é o André Luiz? Como é o nome dele? É o Jaedson Bahia. Ele, olha, eu não posso antecipar, eu não sou de comparar, como eu falei para vocês, mas Jaedson Bahia, ele é de eu falo até uma certa pureza no olhar, vocês vão ver durante o filme. E o Rafael Cardoso, como obsessor, gente, ele está como uma Moreira. Rapaz, olha que interessante ali a dualidade, o equilíbrio que eles conseguiram ao longo dessas gravações, sabe? E nós temos um elenco muito bonito, temos revelações, inclusive de bastidores, de Tato de família espírita, Totia de família espírita, né? A gente percebe, por exemplo, Fábio Assunção de família espírita, Edson Celulari, esposa espírita, pais aqui, inclusive os pais dela. Ela também é atriz e também estará em Nosso Lar 3.
Os pais dela frequentam ainda aqui em Brasília a Comunhão Espírita de Brasília, também já foram à FEB. Então, você vai vendo, é o que eu falo, é contagiante. Eu sei que eu me empolgo, mas é contagiante porque você vai vendo uma costura tão bonita, né, que a gente olharia achando que é invisível, e agora tudo vai fazendo muito sentido. Né, as conexões, os reencontros, a seriedade dos elencos, seja de Emmanuel, Nosso Lar 3, Sexo e Destino, a gente vê pessoas realmente muito imbuídas em contar muito além de uma história. Né? Elas desejam ali contar, encontrar, reencontrar, encantar o outro. Né? Então, é um trabalho realmente que dá muito prazer em realizar, né? Mas a gente tem aprendido de um tanto e agradecido tanto pelas possibilidades que se abrem. Né? Olha só, eu fui dar uma olhada nele, caracterizado como André Luiz, ficou Não muito ficou? legal. Menino, ficou. Ele se dedicou mesmo a entender, né, Ficou legal. estudar, muito bonito, muito bonito. E é uma história forte, gente. Quem lê o livro, quem lê o livro, quem acompanhou a radionovela, eu sou apaixonado por rádio, então eu já sempre imaginava aquilo na tela, porque eu acho que é um assunto, um tema que vale a pena ser explorado, né? Então eu estou aqui já imaginando pelo trailer também, que eu cheguei a ver aqui depois. É muito bacana, só que assim, gente, nós temos que fazer, eu vou enfatizar de novo, nós temos que fazer a nossa parte nesse processo de divulgação. Se a gente quer esse conteúdo espírita ser divulgado, a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte foi o que foi apontado aqui, ela até mostrou algumas formas da gente poder fazer. Nós temos que ir ao cinema. Ponto. É fundamental. O filme espírita, para continuar. Veja, nosso Lar 1, que a gente foi lançado lá atrás, né, levou um tanto de gente, foi ele que abriu as portas para que o trabalho pudesse ter continuidade. E até, por exemplo, a gente percebe, né, Mayara, a FEB abrindo espaço, criando algo específico, um departamento específico para trabalhar isso. Porque, como você disse, nós temos mais de 800 obras, então imagina, é um conteúdo vasto, porque o audiovisual ajuda ainda mais no entendimento da mensagem espírita. Sim. Aí, por exemplo, vamos falar assim, como é que é uma desencarnação? Se o Jorge falar aqui, a pessoa vai ter uma ideia. Agora, se o Jorge falar e eu mostrar como é que é o processo de desencarnação, imagina como é que vai ficar. Exatamente, porque é isso, é uma imersão, né? A pessoa realmente ela se identifica com os variados personagens, e eu brinco que, por exemplo, em Nosso Lar 2, que eu tive a alegria de escrever o livro dos bastidores, eu me identifiquei com o Fernando, com o Isidoro e com o Otávio. Fazer o quê? Né? Então, a gente realmente vê no cinema muito disso. Cada um vai sair tocado de uma forma, cada um vai sair com uma reflexão, mas todos, de algum modo, vão ter uma sementinha ali plantada. Né? Seja um curioso, seja aquele que não acredita, mas, gente, é para todos um momento. Né? Então, a gente está ali deixando uma mensagem que vai ser captada de formas distintas, mas de alguma forma será. Né? Então, que a gente possa, você falou ali de Nosso Lar, e antes ainda, Rubens, nós tivemos Bezerra, né? E de Bezerra. É verdade, é verdade. Olhem só, a gente fala uma ferramenta não substitui a outra, mas elas se somando, elas potencializam muito a nossa divulgação. Então, de Bezerra até hoje, se a gente for olhar Bezerra, Nosso Lar 2, Kardec, Divaldo, tivemos as Mães de Chico. E a Vida Continua. E a Vida Continua. Chico, né? O documentário Olha Chico. só, até hoje, nós tivemos cerca de 9 milhões de pessoas nos cinemas. Isso é muito grande. Só no cinema, se for somar. Exato, porque, Chico, Kardec, Nosso Lar, Chico para Sempre, Predestinado, Soul, né? Soul fala justamente sobre a alma. Inclusive, a gente estava brincando com uma das nossas consultoras. Se o diretor, roteirista, não sabe o que é espiritismo, ele é espírita sem saber, porque não tem como ter trazido tantas mensagens daquela forma, né? E olhem só,
e o Elahá, né, que trabalha com dados, essa questão do IBGE, a gente levar Elahá, 9 milhões de pessoas para os cinemas, isso é um feito muito maravilhoso, sabe? Uma impulsão, e isso foi, nosso lar, se a gente repara, já foi traduzido, já foi para mais de 50 países, gente. A gente está indo muito além do Brasil, a gente está indo muito além dos muros dos centros, né? Olha o potencial. Na Itália, o maior instrumento de divulgação do espiritismo é o filme Nosso Lar. Eles levam o filme Nosso Lar, debatem e depois é que eles entram com o conhecimento espírita. Gente, isso é muito demais. Não, a gente aqui é prova. Nós, né, quando o Nosso Lar 1 foi lançado, ele participou de um festival em Xangai, na China. Nós tínhamos um enviado lá que registrou lá e gravou com o povo que foi assistir lá no festival na China. Tem isso gravado em algum lugar aqui na rádio. Gente, isso é muito bonito, muito bonito, mas é isso, a arte, ela toca de formas diferentes, né, o coração de cada um. Então, a gente está ali levando a mensagem, né, mas aí voltamos a falar, que todos realmente possam ali se juntar, ecoar, multiplicar, para que a gente possa ter outros momentos como este, falando de outros tantos títulos, né? Esse é nosso desejo, estamos trabalhando com muito afinco para isso, Rubens. Maiara, eu queria te agradecer a participação. Fica aí aberto para você trazer uma coisa que a gente não perguntou, que você queira colocar para nós. Fica à vontade aí. Pois pronto, primeiro agradecer. Você sabe que é sempre de uma gentileza enorme. Este espaço para a gente é muito generoso, muito cuidado no olhar. E o Rubens tem sempre isso, né? Ele está sempre conosco em todos os trabalhos, todos. E agradecer, sobretudo, né? A possibilidade, Rubens, da gente poder estar aqui falando não apenas do trabalho, mas falando do Cristo, né? A gente está aqui, como eu falei, tentando ocupar um espaço de forma positiva, tentando fazer com que aquela pessoa que está com algumas ideias mais negativas possa ver o filme, se identificar e sair com um pouco mais de esperança, ou pelo menos renovar ali dentro de si o sentimento de perdão, né, o sentimento de uma chance a si mesmo. Então, assim, que a gente possa, né, juntando aí os esforços, como aqui estamos fazendo hoje, somarmos em energias, em boas energias, somarmos em boas vibrações, mas, sobretudo, somarmos em número de cabecinhas, como disse o Elahá, nas cadeirinhas de cinema. Vamos contar aí as cabecinhas, né, e que a gente possa, gente, de verdade, absorver mesmo esta missão de cada um como espírita, que eu falo, né, cada espíritas, todos nós somos comunicadores, né, a gente realmente ter a oportunidade de divulgar esse tesouro que nós absorvemos, que nós fomos, né, agraciados em aprender, em estudar, em vivenciar, que a gente possa aí também multiplicar para tantos, né, que ainda não conhecem e que tenham aí pelo menos uma pontinha, né, de um aguçar de curiosidade para uma leitura, né, para uma prece, né, sentida, e que a gente possa, de fato, vivenciar um pouco disso também nas telas dos cinemas, nos streamings, nas novelas, temos perspectivas, tá, gente? Nas novelas, na palma da mão, né, porque hoje em dia também é a extensão do nosso corpo, o celular, e aí pelas diversas formas, e aqui só respondendo a pergunta que chegou, em relação a IA, a gente já vai utilizá-la tanto em Nosso Lar 3 quanto em Emmanuel, gente. Tá? Mas a gente toma muito cuidado em relação a ela não substituir a criação, né? Não substituir a pessoa, o olhar, o sentir. Então, toda ferramenta, ela é uma ferramenta. O uso que se faz dela é que vai ditar, né, o positivo, o negativo. Então, sim, nós temos que também fazer uso da tecnologia e assim faremos, né, para os efeitos especiais, tanto em Nosso Lar quanto em Emmanuel. Contem que nós teremos belíssimos efeitos. E eu já estou me estendendo porque eu me empolgo demais,
Mas, mais uma vez, agradecer. Elahá, eu pude dar um abraço, Rubens, em Elahá, Em há duas Brasília. semanas, aqui em Brasília, uma gratíssima surpresa. Eu admiro demais, demais, demais. E foi muito, muito bom, apesar do pouco tempinho, né? Mas foi muito feliz realmente esse encontro e que a gente possa aqui, né, ter essa oportunidade de falar de outros vários filmes daqui para frente. Então, sempre que convidarem, estaremos aqui com muita, muita alegria mesmo. Você sabe disso, Rubens. E agradecer mais uma vez pela parceria e pela generosidade de sempre. Todos convidados. Dia 21 nos cinemas. Isso mesmo, dia 21 agora de maio, todo mundo no cinema. E eu quero o seguinte, nós temos que lotar todos os dias. Estreia na quinta, vamos encher quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, pro rapaz do cinema falar assim, nó, esse filme aqui é bom, hein? Tomara que eles façam mais filmes assim, que tá lotando o cinema. Vamos fazer. Você sabe que em 2000 no Quinto Céu, no Quinto Congresso Preto de Uberlândia, nós alugamos 6 salas de cinema, 5 salas de cinema aqui no shopping. O evento é dentro do shopping. Nós fomos todo mundo do congresso direto para o cinema. Que coisa linda, gente. Vamos repetir. Vamos repetir em janeiro, hein? Tomara que dê certo, que o nosso... Já deu, Rubens, já deu. Hashtag já deu. Maiara, então, muito obrigado. Tendo novidade, você me fala, a gente vai costurando aqui, viu? Tá ótimo. Muito obrigada, meninos. Que vocês fiquem com Deus, continuidade deste belo trabalho. Estamos aqui completamente à disposição sempre. Gratidão eterna. Um abração, Maiara. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau.